Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais um dia para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. E hoje eu vou dar continuidade aos capítulos de 20 a 23 de Daniel. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, este momento aqui dessa palavra que eu falarei aos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo esteja comigo, esteja me conduzindo, que eu não fale a minha vontade, que eu não fale o meu achismo, mas eu fale aquilo que está no coração do próprio Senhor Jesus. Ah, Senhor Espírito Santo, usa minha boca, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Eu consagro este vídeo a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E aqui em Daniel 20, logo após Daniel 9, versículo 20, do capítulo 1 até o versículo 19, do versículo 1 até o versículo 19, Daniel vem pedindo perdão a Deus e vem clamando a Deus, porque após ele ler as escrituras, ele percebeu que ele estava lendo o livro dos profetas e ele percebeu o livro de Jeremias, a palavra revelada de Deus revelada ao profeta Jeremias, e ele percebeu que já estava chegando próximo aos 70 anos aos quais o Senhor determinou para que o povo de Deus vivesse ali no exílio, para que acabasse o castigo que Deus tinha determinado a ele. E Daniel, ele se achegou a Deus com jejuns, com orações, se cobriu de pano de saco, se cobriu de cinzas e reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o pecado do povo, tomando como seu pecado, ele implorou a Deus e clamou a Deus que perdoasse o pecado deles. E reconheceu a infidelidade do povo, a infidelidade dos reis, assumindo como sua uma culpa que não era sua. Ele clamou pelo povo de Israel como intercessor fiel. E aqui no versículo 19 ele vem falar: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam o teu nome. Então Daniel pediu que o Senhor ouvisse as suas orações, que atendesse ao seu pedido por livramento pelo seu povo, não porque o povo merecesse, mas pela bondade do próprio amor de Deus. E no capítulo 20, Daniel vem falar: eu continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Então, o povo de Israel, eles tinham como mandamento fazer 2 sacrifícios diários quando eles estavam ali em Jerusalém. Então, eram 2 horários, era o período da manhã e o período da tarde para fazer os sacrifícios. E Daniel, ele estava orando nos horários proféticos, nos horários que eram destinados ao sacrifício do Senhor. E ele estava se oferecendo como um sacrifício perfeito através do seu jejum, da sua oração e da sua intercessão, em clamor do seu povo. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Então, Gabriel, ele aparece ali para trazer a palavra que o Senhor tinha mandado ele entregar a Daniel, porque Gabriel ele veio trazer as respostas das visões que Daniel tinha tido. E a resposta também com relação às orações a que ele fazia ali, onde ele clamava pelo seu povo, onde ele clamava que Deus libertasse ali e perdoasse os pecados do povo. E nesse momento, Daniel era tão amado por Deus que
que enquanto ele ainda orava, ele estava em oração, Gabriel veio trazer a resposta que o Senhor havia mandado. Para você ter uma ideia, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida em jejum, em oração, em uma verdadeira comunhão, ao nome do Senhor, Ele ouve os nossos pedidos, Ele fica atento àquilo que nós necessitamos. E no Salmos 86, no versículo 20, vem nos dizer: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ó Senhor meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei o teu nome para sempre. E nós devemos nos achegar a Deus sempre exaltando e glorificando a honra dele, a glória dele e sermos fiéis. Nós devemos ter uma fé não fingida, nós devemos ter uma fé verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações e as nossas mentes, e ele sabe o que se passa na nossa cabeça. No Salmo 18, no versículo 25, a palavra vem nos dizer: aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostra integridade, aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Então a palavra de Deus aqui ela nos fala que nós devemos buscar a presença do Senhor. Por que que Daniel era amado? Por que que as orações de Daniel eram ouvidas rapidamente? Porque ele era um homem que se agradava da presença de Deus. Ali, quando foi decretado que as pessoas adorassem a estátua de Nabucodonosor, que não poderiam orar a outros deuses, e Daniel tinha uma rotina de oração de orar 3 vezes ao dia. Mesmo assim, mesmo correndo risco de vida, ele manteve o seu período de oração, ele se entregava, e todas as vezes que ele pedia uma resposta, o anjo vinha trazer. Houve um momento em que ele pediu, mas aí a resposta, e ela não veio. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia se levantou contra o arcanjo Rafael, mas Miguel veio em defesa e lutou para que a resposta chegasse até Daniel. E aqui, enquanto ele orava, enquanto ele ainda estava orando e fazendo a sua petição, Gabriel, o arcanjo Miguel, veio trazer a resposta. No Salmos 101, no versículo 5, vem nos dizer assim na versão NVT: irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. E na versão NBV está escrito assim: procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Que nós possamos fazer neste dia a escolha correta, que é servir ao Senhor, que é entregar a nossa vida ao Senhor e buscá-lo em oração, em jejum, em intercessão, em adoração genuína, sem uma fé fingida, mas uma fé real, porque o Senhor sonda os nossos corações e Ele vai e Ele sabe tudo aquilo que vai no íntimo do nosso ser. Então não adianta você achar que você está enganando a Deus, porque Deus não se deixa enganar, jamais. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E que você possa ter um final de domingo abençoado e uma semana abençoada também. Pensem nisso, se entregue ao Senhor com jejuns, com orações, uma busca verdadeira. Se você comece com 5 minutos, dedique 5 minutos, leia um capítulo da Bíblia diário, mas comece, de algum ponto comece. Se você começar hoje, daqui uma semana você já terá orado 7 dias, e se você não começar, você nunca vai começar, você nunca vai se dedicar o seu tempo a Deus, estará sempre em falta. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.